Muito bem, gente, como prometido, agora vou fazer um vídeo sobre o método pedagógico dos jesuítas. Tá? Riquíssimo, como eu já esperava que fosse, e bastante profundo, e eu vou precisar, acho que de uns 3 ou 4 vídeos para rabiscar um pouco a pintura da profundidade do pensamento dos jesuítas. Né? Começa aqui o padre Leonel Edgar da Silveira Franca, 1893 a 1948. Ele viveu 55 anos e nasceu em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Fez os primeiros estudos no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, onde viria mais tarde a lecionar. Ingressou na Companhia de Jesus em 1908, com 15 anos de idade. Tá? E em 1910 iniciou o curso de letras, próprio da formação dos jesuítas. Né? Não sabia disso. Né? Foi para Roma em 1912. Com 1908, 15 anos entrou. Em 1912 foi para Roma para cursar o triênio de filosofia na Universidade Gregoriana e voltou para o Rio em 1915. Exercer o magistério no Colégio Santo Inácio. Como um prolongamento de suas aulas desta época, publicou seu primeiro e famoso livro, Noções de História da Filosofia. Tornou a Roma em 1920 para cursar os 4 anos de teologia, sendo ordenado sacerdote em 1923. Mesmo ano em que publicou A Igreja, a Reforma e a Civilização. Em 1924, doutorou-se em Filosofia e Teologia. Em 1924, 31 anos, doutor, tá? E no ano seguinte completou a formação jesuítica em Oia, na Espanha. E estabeleceu-se definitivamente no Rio de Janeiro em 1927. Onde publicou vários de seus livros, como A Crise do Mundo Moderno e A Psicologia da Fé. Em 1931 foi um dos fundadores do Conselho Nacional de Educação. Em 1939 foi encarregado de criar a primeira Universidade Católica do Brasil, a PUC. A PUC-Rio, da qual foi o reitor até a sua morte. Né? O livro tem algumas palavras que eu tive que olhar no dicionário. Né? Preleção, no caso, é discurso ou conferência didática. Inscrição, né? Palavras escritas em monumentos, medalhas. Declamar, recitar em voz alta. Né? O livro foi publicado em 1952, 4 anos depois da morte dele. Tá? E aí fala das origens do Colégio de Jesuítas, o Colégio de Messina. Né? E em agosto de 1548, tá? Cidade de Messina. E aí, no relatório enviado a Roma, forçando-se talvez o otimismo, dizia-se haver os pais averiguado que os seus filhos, em poucos meses
de novo colégio tinham aprendido mais que antes em vários anos. Tá? E o êxito da Companhia de Jesus, do colégio da Companhia de Jesus, foi estrondoso em relação às outras escolas. Tá? E o exemplo de Messina foi contagioso. Em 1549, a cidade de Palermo dirigia um apelo a Inácio, solicitando a instituição de um colégio, irmão do de Messina. E aí, em princípios de 1551, graças a uma doação de Francisco de Borja, então duque de Gândia, o projeto de Inácio já era realidade. Numa casa alugada em Via del Campagnolo, lia-se numa tabuleta a seguinte inscrição: Escuela de Gramática de Humanita e de Doutrina Cristiana, grátis. E estava fundado o Colégio Romano. Então começou em Messina, depois foi para Palermo e depois para Roma. E tudo iniciou com o padre Inácio de Loyola. Os colégios multiplicaram-se em número e avultaram-se em importância. Muitos dentre eles, no curto prazo de poucos anos, tornavam-se os centros de cultura humanista mais reputados da cidade ou da região. Se afirmou no campo pedagógico como uma instituição plenamente vitoriosa. No que concerne à pedagogia, basta uma palavra: consulta a escola dos jesuítas, não encontrarás melhor. Os jesuítas, no terreno educativo, conquistaram um primado com tal facilidade e rapidez que se lhes podia aplicar a palavra célebre: vim, vi e venci. E eles registravam o método pedagógico com o ratio. E aí em 1586 fizeram o ratio, aí em 1591 fizeram outro ratio, em 1599 fizeram outro ratio, e depois fizeram uma revisão de 1832. O Código de Estudos promulgado por Aquaviva permaneceu como lei oficial da companhia durante quase 2 séculos, até a supressão da ordem em 1773. Ou seja, a ordem dos jesuítas foi extinta em 1773. E em 1773, contando todos os colégios e seminários, ao todo, 865 estabelecimentos de ensino no mundo todo. Em 1814, Pio VII restaurava em toda a igreja a ordem suprimida pela pressão das cortes dos Bourbons. Então, os jesuítas voltaram à ativa, né? Em 1814. Em 1773 para 1814, tem quase 50 anos ou 100 anos. Muito bem. E aí houve uma congregação geral em 1829 e colocaram mudanças no ratio, né? De certa importância, porém foram relativamente poucas e reduzem-se às seguintes. No curso de teologia acrescentaram-se 2 anos de história eclesiástica e direito canônico. No de filosofia, 3 anos de matemática, um obrigatório, 2 facultativos para os bem dotados, e também um curso de física experimental. Aristóteles foi
golpeado de uma hegemonia excessiva. Já com todo esse passar de tempo, Aristóteles não era tão principal quanto antes, né? Porque foi feito as descobertas científicas, de física e etc. Né? Foram introduzidas a história, a geografia e as matemáticas elementares. E ficou a critério do prefeito dosar os estudos de aulas de acordo com as exigências locais. No estudo do latim, Cícero perde a sua posição dominante. Eles tinham como pessoas importantes que eram estudadas e dadas, um deles, né, Cícero, né? A orientação administrativa, metodológica e disciplinar permaneceu fundamentalmente inalterada. O Ratio de 1832, que foi enviado à província para ser submetido à prova da experiência, antes de receber uma redação definitiva, não chegou a ser aprovado por nenhuma congregação geral. Não possui, portanto, autoridade de lei, mas apenas a de norma diretiva. Em 1941, após vários anos de preparação, foi enviado a toda a Companhia de Jesus um novo Ratio Studiorum Superiorum Societatis. Isso, como indica o título. As imensas e quase insuperáveis dificuldades resultantes da variedade de currículos secundários a que nos diferentes países se devem amoldar os colégios da Companhia não permitiram que até hoje se levasse a termo para os nossos tempos um plano universal de estudos semelhantes ao Ratio de 1599. Então, o Ratio de 1599 não conseguiu ser aplicado em nenhum país, porque eles tinham como diretiva se adaptar ao país, não que o país se adaptasse a eles, se adaptar ao país, e funcionou muito e muito bem, né? Mas adaptaram-se no mais às exigências dos regimes escolares de cada país. Lhes dava uma fisionomia de linhagem facilmente reconhecível e distinguiam de outros estabelecimentos de ensino coexistente nas mesmas unidades de espaço e de tempo. Por outro, a um observador de pedagogia não seria difícil isolar os métodos e processos educativos preconizados pelo Ratio e apontar-lhes a existência em outros sistemas coetâneos do seu aparecimento. O método pedagógico dos jesuítas ele era facilmente reconhecível em qualquer outro sistema de ensino. Os primeiros jesuítas não desceram a campo em matéria de educação como revolucionários ou como inovadores. Eles não aplicaram nada de nenhuma coisa revolucionária ou inovadora. Tá? Ajustaram-se às exigências mais sadias de sua época. Entre as diferentes correntes pedagógicas do tempo, porém, a história permite determinar quais eram as deliberadamente afastadas pelos jesuítas, quais as escolhidas e assimiladas pelo seu sistema de educação. Era simples, né? Se fosse cristão, aceitava. Se não fosse cristão, não aceitavam. Tá? Se fosse crítica a cristão, também não aceitava. Lá estudaram e se graduaram todos os seus primeiros companheiros. Companheiros de quem? De Inácio de Loyola. Em que lugar? Universidade de Paris. Quase todos se diplomaram nas melhores universidades da França, que foram os que trabalharam com Inácio e fundaram a Companhia de Jesus em 1534. Lançaram na colina de Montmartre os fundamentos da futura Companhia de Jesus. E precisamente nessa época, a grande universidade, que era o centro mais brilhante de cultura na Europa. Então, a origem do pensamento da pedagogia dos jesuítas
veio da universidade da França, tá? Que na época era o Centro Cultural Mundial, que foi em 1534. E aí, alguns nomes que os jesuítas formaram, tá? Erasmo ou Vives, Mureto ou Melanctron, para ver quão extensa e profunda foi essa influência dos antigos, basta percorrer os mais conhecidos pedagogos do Renascimento. Qualquer que seja a escola ou nação a que pertençam, Erasmo ou Vives, Mureto ou Melanctron, Manúncio ou Murmérios, as citações dos grandes clássicos fervilham ao lado da retórica de Aristóteles, de oratória de Cícero, Plutarco e Sêneca, figuram como preconizadores de um ideal humano, a que pouco falta para ser cristão. A todos, porém, sob releva Quintiliano. Tá? Guardem esse nome, Quintiliano. Quintiliano encarna no século XVI a pedagogia romana, com a sua moderação e bom senso, com a longa experiência de 20 anos de magistério, com seu conhecimento psicológico da criança e da arte de educá-la, exerceu sobre a posteridade uma verdadeira fascinação. As suas instituições oratórias são uma fonte inesgotável de inspiração e de imitação dos mestres mais graduados. Do seu Tradendis Disciplinis Vives, de se confessa que alguém atentar bem verificará que o meu método de ensino coincide com o de Quintiliano. E de modo geral, falando em toda a escola humanista, afirma H.G. Woodward. Todos os educadores do Renascimento, homens da teoria ou homens de prática, nascidos em solo italiano ou germânico, beberam no texto e no espírito desse tratado Institutio Oratoria. A esse entusiasmo não se furtou nem se podiam furtar, sem deixar de seu tempo, os jesuítas. No plano de estudos é visível a influência clássica. Quintiliano pertence ao primado da influência. Negrônios, nas suas oratórias, cita-o mais de 200 vezes. Ribadeneira o cita. Ledesma preza. Manuel Álvares. Cipriano de Soares, autor de arte e retórica, inculcadas como livros de texto no Rátio, confessam abertamente os seus numerosos empréstimos ao mesmo comum. Sobre grande parte dos exercícios escolares, lições de cor, correção, deveres, declamações e explicação de autores, o Código de Ensino de Jesuítas inspirou-se mais uma vez nas suas teorias e nos seus conselhos. Então, novamente, Quintiliano é um autor que precisa ser estudado, ser resgatado, né? E na Idade Média, da escolástica do século XIII, havia atingido o apogeu na sua florescência.